O casamento da Ellen Pompeo teve muitas polêmicas por causa da sua participação em Grey's Anatomy. Se você quer saber tudo sobre a nossa intérprete da Meredith Grey, você tá no lugar certo. Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Eric Aoki e seja muito bem-vindo ao canal Maratonei. Sempre que você maratonar uma série, lembra que nós estamos juntos nessa. Finalmente mais um vídeo sobre Ellen Pompeo por aqui. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, depois que você terminar aqui, vai lá e assiste porque vai ser de bastante ajuda para você entender o contexto geral da vida da atriz, que é bastante emocionante, para ser bem sincero, ela passou por algumas coisas bem complicadas. Hoje é um vídeo especial de 30 fatos surpreendentes e polêmicas na vida da Ellen Pompeo, sobre a sua vida profissional e pessoal também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para ficar por dentro de todas as novidades das suas séries favoritas e principalmente sobre Grey's Anatomy, que a gente tem muito conteúdo sobre Grey's Anatomy. Me acompanha lá no Instagram também, que é onde a gente está sempre conversando mais sobre as séries. E se você quer assistir filmes e séries incríveis, eu tenho uma dica absurdamente incrível para você. Se você ainda não usou o Amazon Prime Video, é a sua oportunidade, porque aqui o canal tem um link exclusivo para você testar de graça por 30 dias o serviço, que é um streaming com um catálogo muito variado e completo. Inclusive tem Grey's Anatomy por lá também. Utiliza o link exclusivo aqui do canal, aproveita muito essa oportunidade. Agora vem comigo e vamos logo conversar sobre os 30 fatos sobre a Ellen Pompeo. Antes de toda a carreira da Ellen iniciar, ela morava em Nova York e trabalhava como bartender no famoso bairro Sul. Foi lá que um agente encontrou ela e convidou para ela participar de alguns comerciais. Começou assim bem de boa, sem muitas grandes expectativas. Foi só um cara que olhou pra ela e falou: nossa, essa mulher tem a cara que eu preciso para um comercial. E ele começou a convidar ela para esses trabalhos, dando assim o início da carreira artística da Ellen. Depois de fazer algumas campanhas publicitárias e vários pequenos filmes independentes, foi bem devagarzinho assim a carreira dela. Ela foi construindo mesmo aos poucos. Não foi assim um estouro do dia pra noite, não. A Ellen teve a sua estreia nas telas da TV na série Law and Order. É bem comum esse tipo de série, acontece muito de personagens que participam dessas séries longas mesmo. Antes dela atuar na série Grey's Anatomy, a Ellen estava tentando crescer no ramo do cinema. Seu sonho era ser e sempre foi ser uma estrela do cinema. Então quando seu agente mostrou pra ela o roteiro de Grey's Anatomy, ela rejeitou. Numa entrevista mais recente, ela disse que ela não conseguia sequer cogitar a ideia de ficar 5 anos presa em uma série médica. E bom, ela realmente não ficou por 5 anos em uma série médica, ela já tá 16. No fim, o seu agente conseguiu convencer, mostrou todos os lados positivos, os lados negativos daquele papel e principalmente o fato de que ela precisava pagar o seu aluguel. Então ela resolveu aceitar o papel mesmo sendo em uma série, não sendo uma televisão como ela sempre sonhou. A Ellen deveria a princípio estar no filme Demolidor de 2003 com o ator Ben Affleck. Ela havia sido escalada como a secretária do Matt, a Karen Page. Infelizmente a sua cena foi excluída do filme, mas talvez seja possível encontrar filmagem em algumas cenas excluídas por aí na internet e ver um pouco mais da variedade de papéis que a Ellen consegue interpretar. Como uma verdadeira cena de filme romântico, a Ellen conheceu o amor da sua vida fazendo compras em um supermercado, isso lá em 2003, quando ela cruzou com o produtor musical Chris Ivory. Parece até coisa de filme, mas na prática a gente sabe que a pessoa certa aparece mesmo nos momentos mais inesperados. Infelizmente para mim não tenho nem expectativa que um dia apareça a pessoa certa, mas a esperança é a última que morre, né gente? No meio tempo sigo aqui sofrendo muito por Amelink, gritando, falando, xingando muito Christopher Nolan e Shonda Rhimes porque eles destroem a minha sanidade mental. Por enquanto é o que tá tendo, né? 2 dias após esse encontro no supermercado, eles se reencontraram novamente. E foi nesse momento que Ellen percebeu que eles tinham sido feitos um pro outro. Não teve muita de enrolação não, mas claro que ela não admitiu isso logo de cara, né? Ela admitiu hoje que ela já tá casada, mas se fosse pra admitir antigamente, ela fala: não tô sentindo nada. Sabe quando a pessoa já tá toda caidinha e fica naquela: que isso, não me apaixono fácil não. Foi mais ou menos nessa linha. Em 2007, a Ellen Pompeo e Chris Ivory se casaram durante uma cerimônia civil no Tribunal de Nova York. Foi um negócio bem jurídico mesmo, assim, não foi aquela coisa de festa e tudo mais. Os únicos 2 convidados foram o prefeito de Nova York, o Michael Bloomberg, e a primeira vice-prefeita, Patty Harris. A estrela de Grey's Anatomy nasceu e cresceu em Boston, apenas uma distância bem curta do seu eventual marido. Ela se mudou depois para Nova York em 1995 com o seu namorado na época. Se você assistiu
assistiu o vídeo lá da vida dela, você sabe de qual namorado nós estamos conversando e qual foi a importância dele na carreira da Ellen Pompeo hoje em dia. A Ellen é a caçula de 3 irmãs mais velhas e 2 irmãos mais velhos, então ela sabe como é ser a caçula. De fato sabe. Junto ao seu marido Chris, eles têm 2 filhas e um filho. Como ela era caçula de 6 irmãos, ela sempre quis uma família bastante grande. Sua filha mais velha, Estela, e os 2 caçulas, inclusive, foram gerados em barriga de aluguel, que são a Sienna e o Eli. Durante a gravidez da sua primeira filha, ela ainda estava gravando a 6ª temporada de Grey's Anatomy na época. Sua personagem Meredith Grey não era pra estar grávida na trama, por isso logo no começo da gravidez a produção já falou, não, vamos dar um jeito disso aqui, senão as coisas vão escalar de uma forma inesperada, a gente não vai ter controle depois. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram contornar a situação com roupas bastante largas e o posicionamento das câmeras de forma bem estratégica, assim, sabe aquelas câmeras daqueles ângulos que deixa a pessoa até meio estranha assim do rosto, justamente porque eles não podiam mostrar a barriga. Então, se você começar a reparar, geralmente ela tá sempre aparecendo daqui do ombro pra cima mesmo. Mas conforme os meses foram passando, a barriga da Ellen continuava aumentando, eles decidiram liberar a atriz para ela ir descansar, conseguir fazer suas coisas. Foi então que eles tiveram a ideia, dentro do roteiro da série, onde o pai da Meredith precisava de um transplante. Depois disso ela fez e acabou deixando um pouquinho de lado ali a aparição dela na série, porque ela estava teoricamente se recuperando. A Ellen teve alguns apelidos um pouco estranhos durante a sua infância. Um deles foi o Lápis e o outro foi Stracciatella. Stracciatella, na verdade, é o sabor de um sorvete que ela gostava muito. A maior teoria é que o apelido O Lápis surgiu por ela ser muito magrinha enquanto ela crescia. Então foi por causa de uma característica física dela. Isso aqui é um cheirinho de polêmica, um cheirinho de uns ciúmezinhos no ar, porque o Chris Ivory, o marido atual da Ellen Pompeo, disse em uma entrevista que ele costumava assistir Grey's Anatomy com bastante frequência. Mas ele foi parando quando a personagem da sua esposa, a Meredith, começou a se relacionar com Andrew De Luca. O Chris disse que o ator Giacomo Gianniotti, intérprete do De Luca, é um conhecido dele. Então ele não se sentia nem um pouco confortável em assistir os episódios onde a sua esposa e o seu conhecido atuavam juntos de forma romântica. Dá pra gente entender por que pra ele era estranho isso. Fica aí no ar se eles já algum dia da vida tiveram alguma discussão sobre isso, mas sendo Ellen Pompeo uma atriz, eu acho que o Chris já deve estar bastante acostumado com ela interagindo com outros homens nas telinhas, até porque deve ser bastante estranho você pensar que a sua esposa é tipo a referência do casal mais famoso dos Estados Unidos, que no caso é Derek e Meredith Grey. Deve ser muito estranho se pensar. Enfim, né? Vocês entenderam porque que é estranho, né? A Ellen atualmente está há 16 anos interpretando a Meredith Grey. Em uma entrevista em um podcast, ela disse que a sua vida em família era muito mais importante do que ficar correndo atrás de outros papéis. Por isso que ela não começou a atuar em outros projetos e ela focou mesmo em Grey's Anatomy, ganhar o seu dinheiro, até porque ela valoriza a condição financeira que ela consegue dar hoje para sua família e ela sabe a importância disso na estrutura familiar dela, por isso ela valoriza muito a série e ela não pretende largar a série tão cedo porque ela sabe que ela não vai conseguir um salário tão alto como ela tem hoje em dia em nenhum outro projeto. Com isso em mente, a Ellen também disse em 2014 que provavelmente ela não atuaria em outros personagens quando Grey's Anatomy acabasse. Isso significa que Grey's Anatomy meio que é o grande trabalho, ela tá se dedicando muito hoje, mas a partir do momento que ela decidir sair de Grey's Anatomy, ela meio que vai se aposentar mesmo. A Ellen criticou muito as reportagens da mídia que sugeriram que ela sofria de um distúrbio alimentar, chamando inclusive a mídia de irresponsável por criar notícias falsas sobre ela. Em uma reportagem de 2007, ela disse que estava muito preocupada com várias meninas que admiravam ela, principalmente por causa do seu personagem Grey's Anatomy, porque ela não queria que as meninas pensassem que para ser como ela, elas deveriam ficar sem comer. Só que a Ellen sempre foi magra desde sempre, tanto que seu apelido sempre foi o Lápis. Então essa coisa toda de distúrbio alimentar foi bastante maldoso com a atriz. A cantora Taylor Swift, nomeada a cantora da década em 2020, também é gente como a gente, super fã de Grey's Anatomy. Se entrar numa rodinha aqui, com certeza vai começar a conversar com a gente sobre o tanto que a gente odeia o Owen, não é verdade? Mas em uma homenagem à série Grey's Anatomy, também a atriz Ellen Pompeo, que ela é muito fã, ela nomeou seu gatinho de Meredith. E também em 2015, a Taylor Swift convidou a Ellen para participar do seu clipe Bad Blood, onde a personagem
personagem dela se chamava Luna, que é uma homenagem também à filha da Ellen Pompeo. Sendo uma completa arrasa-corações, né? Aquela pessoa que sai quebrando corações mesmo, tudo bem, porque até o ator Jake Gyllenhaal caiu nos seus encantos, digamos. Em 2002, o Jake conheceu a Ellen em uma calçada. Olha só as situações onde ela conhece as pessoas, né, gente? É em qualquer momento mesmo, não tem essa de, não sei lá, hoje em dia é o quê? Tudo, conheci no Instagram, conheci no Tinder. Não, olha só, mercado, calçada, coisas mais normais, igual antigamente mesmo, quando não tinha esse negócio aí de internet, que as pessoas se conhecem hoje em dia tudo pela internet, não é verdade? Acidentalmente, esses dois se esbarraram e ela inclusive brinca que foi meio que o amor à primeira vista e que ele disse que ela era a coisa mais linda que ele já tinha visto. Mas apesar de todo o encanto, Ellen Pompeo disse que ela não gostaria de estar com alguém 10 anos mais nova do que ela. O que é uma coisa curiosa, porque se a gente pensar que dentro de Grey's Anatomy ela se envolvia com DeLuca, que era bem mais novo do que ela, é uns contrapontos assim, né, que a vida real, umas ironias da vida. No episódio As We Know It de Grey's Anatomy, aquele episódio da bomba e tudo mais, tem a cena onde a bomba explode e a Meredith voa para trás, é bem no finalzinho, quando a gente achou que tudo já tava meio que seguro e tem aquela explosão, enfim, vocês sabem como é um dos episódios mais fortes de Grey's Anatomy, um dos meus episódios favoritos, que eu sempre que eu assisto, eu fico surtando, porque é muito bom esse episódio, muito bom. Tudo, a trilha sonora, o desenvolvimento, a Meredith ali com a mão na bomba, todo mundo desesperado, é uma energia caótica, muito perfeita, muito gostosa. Esse episódio é perfeito, gente, não tem onde botar defeito nele. No entanto, nesse episódio, Ellen precisou fazer a cena sozinho. E para eles não correrem o risco dela se machucar também, eles tiveram que mudar várias coisas do cenário. Então eu fico pensando, podiam ter usado um dublê, né? Mas enfim, eles fizeram. Então se você reparar na cena, não tem muita coisa ali, não tem aqueles carrinhos, armário, um monte de coisa. Tá bem mais limpo assim o corredor. Pra ela voar, não esbarrar em nada, uma coisa bem tranquila mesmo. Não sendo o suficiente ser apenas uma das atrizes mais famosas mundialmente da televisão, após mais de uma década, depois de mais de 10 anos em Grey's Anatomy, a Ellen assinou um contrato para ser uma das produtoras de Grey's Anatomy de todos os spin-offs da série. Isso significa que sempre tem uma parte criativa da própria Ellen Pompeo, e dá pra gente entender o porquê isso aconteceu. Chega um momento que uma pessoa tá ali no mesmo papel faz tanto tempo, que ela começa a entender melhor o personagem do que os próprios roteiristas. Então quem melhor para entender e escrever, falar sobre os personagens do que a própria personagem, entenderam? Então é por isso que muitas vezes isso acontece, inclusive igual o Loki aí, não sei se vocês assistiram a série, mas ele também é um dos produtores e o fato dele ser tão bom como o Loki faz ele entender tão bem o personagem que ele também se tornou um produtor da série. Depois disso, Ellen começou a gostar muito dessa vida de produtora e ela diz que ela adora poder usar o poder da sua criatividade e também a liberdade que a produção de Grey's Anatomy proporciona para ela. A partir disso, ela criou sua própria produtora chamada Calamity Jane, que produziu inclusive o spin-off de Grey's Anatomy Station 19. Não sei se vocês sabiam, mas a Ellen Pompeo é uma das grandes cabeças de Station 19. A Ellen é descendente de italianos e escoceses por parte do seu pai e por parte da sua mãe de irlandeses. Por ser parte italiana, através do seu pai, em 2007 Ellen foi homenageada pela National Italian American Foundation por seus trabalhos no entretenimento. Meio que é uma organização italiana dentro dos Estados Unidos que premia italianos, imigrantes e tudo mais, descendentes também, que tem grande participação e destaque no país. Então vocês mostram, dá pra gente ver que dentro da comunidade ali dos italianos ela é realmente um nome muito grande. A Ellen é mãe de 3 filhos birraciais, portanto ela está sempre ativamente numa luta muito grande defensora da igualdade racial. Ela inclusive aborda esse tema durante o episódio do Red Table Talk e também é uma defensora de igualdade de gênero e dos direitos LGBTQ. Uma coisa que é super fácil a gente entender, até porque Grey's Anatomy meio que aborda constantemente esses assuntos, tá sempre ali com pautas importantíssimas de racismo, de LGBTfobia, então faz muito sentido e seria até estranho se ela não fosse. Para quem não sabe, uma das mais renomadas premiações da televisão é o Emmy Awards, e atrizes como por exemplo a Sandra Oh, que interpreta a Cristina Yang, já foi nomeada, a Katherine Heigl já foi nomeada e inclusive por causa das Stevens ela já ganhou um Emmy. Mas para surpresa de todos, a Ellen Pompeo, que é a protagonista, nunca foi nomeada a um Emmy.
chocante, né, gente? Mas é o que eu falo pra vocês, às vezes os arcos ali dos outros personagens chamavam até mais atenção do que o da protagonista, então dá pra gente entender o porquê, né? E eu vou revelar uma coisa agora pra vocês, do fundo da minha alma, espero que não me julguem, mas assim, entre quem foi nomeado, Sandra Oh, Katherine Heigl, Ellen Pompeo, eu não quero de forma alguma criar algum tipo de competição entre elas, mas eu entendo o porquê ela não foi nomeada. Eu sinceramente acho a atuação da Ellen Pompeo boa, mas em comparação com a atuação da Katherine Heigl e da Sandra Oh, não tá no mesmo patamar ali, sabe? Pra mim, Sandra Oh e Katherine Heigl eram, tipo, as atrizes que mais mexiam comigo. Não só elas também, mas a Sandra Wilson arrasa demais. E então, se eu tivesse que falar, qual a minha atriz favorita em questão de atuação de Grey's Anatomy, provavelmente seria a Sandra Oh e a Sandra Wilson. Não sei se vocês entenderam, mas é porque eu acho que ela nunca foi nomeada, simplesmente porque haviam outros nomes com atuações mais impressionantes ali dentro. Em 2018, Ellen conseguiu ficar em primeiro lugar como atriz de drama de televisão mais bem paga dos Estados Unidos, ganhando nada mais, nada menos do que 575 mil dólares por episódio de Grey's Anatomy, que gerou mais ou menos 20 milhões de dólares para atriz por ano. E só para um spoiler, tá aumentando ainda mais o valor cada ano que passa. Também em 2018, Ellen escreveu um artigo onde ela comentava sobre a igualdade salarial entre os gêneros, dizendo que não seria justo ela receber menos do que os atores homens, sendo que ela era a personagem principal da série, inclusive de um dos maiores programas de televisão atualmente. Não sei se vocês sabem, mas por muitos e muitos anos, o Patrick Dempsey, que interpretava o Derek, tinha um salário muito maior que o da Ellen Pompeo. Então é meio que por isso que ela fez todo esse artigo, né? Claro que entra aquela questão que muitas pessoas falam que o Patrick Dempsey já era um ator com uma carreira de muitos anos, ele já era muito mais renomado e tudo mais. Mas mesmo assim, né, gente, o trabalho era quase que o mesmo, ela também era tão grande quanto ele por ser a protagonista da série. Hoje em dia as coisas já estão equilibradas, né? Ela já é a atriz mais bem paga da televisão dos Estados Unidos, né? Não tem nem o que a gente falar mais, mas só uma curiosidade pra vocês aí de um fato passado. A Ellen odeia estar em notícias e jornais e sempre que pode ela tenta evitar a imprensa. Ela diz que é possível ficar fora dos holofotes se essa for realmente a vontade da pessoa. A gente às vezes acha que é meio que não tem escolha, mas pelo que ela disse é possível. Então a Ellen e a sua família conseguem ter uma vida muito privada e ela foge o máximo possível desses holofotes. E sendo uma verdadeira médica, quer dizer, não é verdadeira, mas a gente já considera a nossa Meredith Grey, a gente olha pra Ellen Pompeo e não tem como não pensar nela como não médica. Ela se protegeu muito durante essa pandemia. Ela brincou, inclusive, que talvez ela estivesse até irritando o seu marido, Chris Iver, por ter seguido tão rigorosamente as medidas de prevenção contra o Covid. E ela também contou que estava bastante neurótica com o confinamento. Todos os dias pensava que ela estava doente, qualquer coisa, né? A gente se entende, Ellen Pompeo, viu? Eu espirro, a rinite ataca, falo... Meu Deus, será que é Covid? Felizmente eu ainda não tive Covid, gente, mas eu imagino que, estatisticamente, pela quantidade de pessoas no Brasil que já tiveram Covid, muitos que estão assistindo esse vídeo já tiveram Covid. Vocês ficaram sem conseguir sentir cheiro e gosto? Eu acho que se um dia, eu espero conseguir me vacinar antes de não ter, mas eu fico pensando, meu Deus, eu acho que a coisa mais difícil, assim, de sintoma, né? Claro, não tô falando dos casos mais graves, porque pode ser absolutamente pior, mas um dos sintomas que mais me dá medo, assim, quando eu penso é de não conseguir sentir cheiro e gosto. É assustador pra mim, os sentidos pra mim são muito importantes. A Ellen realmente teve muita coisa interessante durante a sua vida, então se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deu um trabalhão pra fazer esse tanto de pesquisa sobre a Ellen Pompeo, eu tive que achar muita curiosidade diferente sobre a atriz. Então se você gosta muito de Grey's Anatomy e quer sempre ficar atualizado sobre os vídeos de Grey's aqui no canal, se inscreve aqui nesse canal, ativa todas as notificações, me segue lá no Instagram também, que eu sempre posto os bastidores aqui do canal, sempre tem um conteúdo diferente por lá de séries também. Comenta aqui embaixo qual foi o fato que você achou mais surpreendente e não esquece de aproveitar o link do Amazon Prime, link exclusivo que tá aqui na descrição desse vídeo, você não vai se arrepender. A Amazon Prime Video é um serviço de streaming sensacional, você vai achar um monte de produção incrível e são 30 dias de graça, é só clicar no link e se cadastrar, não tem erro. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.